sábado. Graças a Deus, começando com nossas breves apresentações. Para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento. Então, a gente trabalha com algumas terapias, como radiestesia cósmica, constelação familiar, Shambhala, reflexologia e outras terapias também, visando o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Hoje o nosso bate-papo terapia é portadores de necessidades especiais. Antes das suas breves apresentações, Sérgio, posso começar com o nosso papo terapia? Claro. Então vamos lá, Sérgio. Bom, na última live que fizemos em agosto, falamos sobre o cuidar dos idosos, né? E o tema foi o meu pai, lembra, Sérgio? Senhor de 81 anos, tabagista, né? E tinha uma saúde até que razoavelmente boa. Mas, para nossa surpresa, ele vai entrar no nosso tema de hoje também, Sérgio. Portadores de necessidades especiais. Porque no mês passado, setembro, exatos dia 6 de setembro, ele passou mal e levamos até o hospital. E ele pegou Covid. Olha só, né, Sérgio? O senhor de 81 anos com Covid, e aí foi tirado uma chapa do pulmão, foi diagnosticado enfisema pulmonar também. Então, os médicos foram muito claros. Olha, senhor de 81 anos, tabagista com enfisema pulmonar e Covid, pode ser que ele não volte para casa. Ficou internado, Sérgio, até o dia 30 de setembro. E aí, do dia 30, recebeu alta, mas encaminhamos até uma casa de repouso, que ele será melhor cuidado ali. Ele está até hoje, e aí ele está necessitando de oxigênio, aquele balão de oxigênio, né? Pelo fato do enfisema pulmonar. E ele vai, segundo os médicos, Sérgio, vai ficar eternamente nessa encarnação dependendo desse oxigênio. Além de estar usando fralda, né, porque a condição motora dele era muito comprometida, já usava bengalinha e agora a coordenação motora praticamente está zero. Então ele está ali na cama com oxigênio e além de estar usando fraldas. Mas está sendo bem cuidado ali na casa de repouso, Sérgio. Maravilha. Agora a palavra é contigo. Gratidão. Ok. Bom, eu sou o Sérgio Ornick e nós participamos da Arte Digital. A Arte Digital é o cuidar integral da vida, né? E nossa base de pesquisa é geometria. Sim, geometria. Há muitos anos, há mais de 40 anos, há 40 anos, um pouquinho mais, eu começava a enxergar e usar as varinhas, simplesmente as varinhas. E depois os pêndulos, depois isso, aquilo, e vi que tudo era a mesma coisa, tudo era geometria. Eu sou da engenharia, né? Então, aquilo veio demonstrar que nós tínhamos uma outra forma de comunicação. E nós decodificamos os movimentos de um pêndulo, né? De forma, tanto faz circular, os 4 movimentos clássicos ou os 4 movimentos complementares que vêm desde 98, que nós identificamos e chamamos de geometria cósmica, porque foi o que o Criador usou para gerar todo o universo, né? E por geometria, nós pesquisamos tudo, tudo. Eu pego a frequência do Márcio, por exemplo, uma bela frequência, bacana, já fizemos um cuidar especial para ele, enfim, tá bonitinho, tá legal. Agora é viver. Viver não significa que não vamos ter sofrimento. Muito pelo contrário, viver é sofrimento. Tem alegrias, tem tristezas, tem a noite, tem o dia, tem o frio, tem o calor. É justamente essa dicotomia, essas diferenças de visões, é que levam à evolução. O humano não gosta. Ele quer um guruzão que tira tudo dele. Ele quer enxergar com antecedência o que vai acontecer, não é? Ora, bolas, eu enxergo com antecedência e levo uma boa. Nós só conseguimos enxergar com antecedência quando nós somos parte desse processo evolutivo e não interferimos com ele. E quando nós vamos falar de portadores de necessidades especiais, eu não vou falar como psicólogo, como médico, eu vou falar como engenheiro cósmico. E todas as necessidades especiais nos trarão um excepcional momento de evolução. Um excepcional momento de evolução. Eu queria começar com o pessoalzinho que tem síndrome de Down. Centenas e centenas de pessoas pesquisadas, talvez chegando a milhar já. E todos eles têm uma capacidade de luz ímpar. Olha que interessante. Deficiência física? Não.
Ele tem necessidades especiais humanas, mas não tem necessidades especiais de ser de luz. Pelo contrário. Estava numa família há muitos anos, sei lá, uns 20 anos talvez, e a pessoa falou para mim assim, que a filha tinha necessidade especial para que ela pagasse algum karma, um dharma, não sei o que lá, barababi, barababé, né? Eu dei uma gargalhada tão gostosa. Ela fica olhando para mim. Por que você riu? Porque vocês são muito bobinhos. Ela é um ser de luz fabuloso e se colocou nessa experiência para salvar a vida de vocês. Para fazer com que vocês tivessem um momento de lucidez. Para que vocês tirassem as suas vaidades e paixões. Para vocês pararem de viver com tanta vaidade. A aceitação dessa jovem, o amor que ela emana, o amor que vocês têm por ela, é um antídoto contra as vaidades que vocês têm. Pessoal, desculpa, mas só estou eu aqui em casa. Alô? A Roselina está, mas ela confirma o exame, tá bom? Sérgio, sou esposo dela. Amanhã 15h30, obrigado. É que a esposa vai fazer o exame, né? E eles ligam para confirmar. Tá vendo como é ao vivo, pessoal? Não é gravado, não. Então, eu detalhei, falei, poxa, eu peguei até o Pedro para mostrar a frequência dela como humano, naquele momento eram 8 elipses, ninguém era melhor que isso, né? Mas como ser de luz, 3 elipses anti-horário esférica maravilhosa. Um arcanjo estava ali, né? Um arcanjo utilizando o seu tempo para poder fazer com que as pessoas evoluíssem, né? Então, é interessante como o ser humano sempre remete ao outro culpado. O outro que está pagando alguma coisa. E aí ele perde a oportunidade de viver. Ele perde a oportunidade de viver. Você pega uma criança com autismo, por exemplo, um autismo de verdade, e eu tenho observado muitas pessoas que fazem um falso diagnóstico, principalmente crianças pequenas, que são diamantes, né? E elas têm a sua vida própria. Ah, mas ele fica olhando para o nada. Então eu sou autista também, porque eu também fico olhando para o nada. As pessoas gostam de rotular, rotular, rotular. Parar de rotular. Você pega uma criança com autismo, é uma situação difícil, delicada, é muito sofrido para os pais, sofrido para a família. Mas eu nunca vi um amor tão grande quanto um pai e uma mãe para uma criança autista. Uma criança que tem aquelas síndromes que ele não consegue mexer nada, é quase um tetraplégico, né? E vai viver até 8, 10 anos. Um amor. Tinha uma criança em Americana e ela tinha essas síndromes que ele ficou paralisado, ele se mexeu os olhos, né? Ele sorria. Como aquela mãe se comunicava com ele, incrível, incrível. Aqui em Piracicaba, o irmão do amigo Ney, também, ele fala, e eu dou risada, porque os irmãos, a mãe, conseguem traduzir com precisão o que ele está falando, né? Não entendi nada. Há uma interação, há um amor. O mundo está precisando desse amor. Quando você pega essa criança, que essa mãe tem que carregar o filho o tempo todo, é um peso, teoricamente, mas não é. É um amor profundo. E todas as vezes que com 12, 13, 14 anos eles vêm a desencarnar, morrer, o nome que você quiser dar, ela chora muito. Puxa, mas era um peso, não era? Não. Era um amor profundo. Essas chamadas doenças, portadores de necessidades especiais, todos eles, físico, mental, eu brinco que tem os portadores de necessidades especiais sociais, sabe? Aqueles que estacionam em vaga deficiente e tudo mais, gostosão, esse é portador de necessidades sociais. E tem que ter caridade com eles também, por incrível que pareça. Não brigue, não brigue. Você vai passar mal, você vai gerar violência, chama a polícia, faz qualquer coisa. Mas é outro exercício de nós nos enchermos desse amor. Eu pego o meu pêndulo toda vez e vejo por que aquela criança tem aquele problema, tal. Eu vejo a frequência da criança, a frequência dos pais. Nem sempre é uma frequência de luz, não, nem sempre, às vezes é muito pior. Porém, o remédio daquele ser
que está ali naquela criança, chama amor. Chama amor. Então, vamos entender necessidades especiais como sendo algo que nos envolve. Nós somos portadores de necessidades especiais. Minha neta é cadeirante, ela nasceu com 6 meses de gestação. Quando ela pegou pela primeira vez um copo e segurou e tomou a água, ai, aplaudimos, né, de alegria. Olha, olha onde nós chegamos. E nós não ficamos felizes porque tirou 10 em física, em matemática, em química. Ficamos felizes porque ela pegou um copinho de água e conseguiu tomar sua água. Olha, os valores. Os valores mudam de posição. Hoje ela vai fazer 25 anos em dezembro. Ela toca lá o seu instrumento, o teclado, ela toca a guitarra dela. É um doce. Eu nunca vi uma pessoa, um ser humano, tão feliz como aquela menina. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem fazer um monte de coisa para ser feliz. Ela não, já nasceu feliz. Então, a pergunta é necessidade de quem mesmo? Vamos mudar os olhares. Eu estava no aeroporto com a minha neta, empurrando a cadeira dela, eu brinco, danço com a cadeira dela, sabe como que é, né? E aí paramos e chegou uma pessoa na fila, olhou, qual o problema dela? Deu de palhaço. Eu fiquei na frente, olhei, nenhum. Por quê? Ah, aquela cadeira de roda. Eu falei, não, cadeira de roda é uma condição, não é um problema. E nós vamos tratá-la na condição que ela está. E não foi fácil, não, Márcio, não foi fácil. Na escola, como foi a escola municipal em São João da Boa Vista, tinha todo um apoio, uma pessoa ajudava no banheiro e tal. Entrou na escola estadual, na gloriosa escola estadual do governo do estado de São Paulo, cara, abandonaram a menina. Meu filho teve que entrar na justiça para ter uma pessoa para cuidar dos portadores de necessidades especiais. Isso porque consta na lei. E a diretora reagiu. Quem é o portador de necessidade mais problemático? É a diretora, não é ela. Mas conseguiu. Uma pessoa passou a acompanhar os portadores de necessidade no banheiro e tal. Cara, ela não consegue sair da cadeira e sentar no banheiro. Ela não tem força nos bracinhos. Não tem. Então, o nosso problema político é sério, porque eles não enxergam as necessidades das pessoas. São teóricos. E cada um de nós tem que se movimentar em direção a lutar pelos direitos das necessidades especiais. Desde uma simples rampa, desde um local para colocar suas cadeiras de roda, estacionamento que tem que ser mais largo para abrir, colocar cadeira de roda. Eu sei como que é isso, eu faço isso com a minha neta, né? Você tem que abrir toda a porta, coloca a cadeira, traz, põe e vamos, né? Então as pessoas têm que começar a enxergar as necessidades de todos. Agora, nós estamos falando daquilo que nós enxergamos com os olhos, com aquilo que nós olhamos, sentimos, e com aquilo que nós não olhamos. Aqueles que têm necessidades especiais lá no seu interior. Aqueles que, quando pegam um gráfico da vida, na arte digital, se você buscar lá o nosso gráfico da vida, é a intensidade de fluxo medida por um pêndulo, você vê que desde o comecinho é baixinho, o gráfico devia estar lá em cima, está aqui embaixo. Ele é um portador de necessidades especiais. E nós devemos nos remeter a ajudá-lo a subir esse gráfico. Nos remeter a olhar no passado dele, ajudar a ressignificar um passado, sempre com muito amor e caridade. Então, nós temos portador de necessidade física, tem leis, inclusive, mas ninguém olha para os portadores de necessidades psicológicos enquanto gráfico de luz, enquanto gráfico de evolução. Poucos olham. Eu acho legal a frase de Jesus que ele fala: feliz aquele que serve o próximo. Olhando uma ferida, uma deformidade, não, legal, bacana. Agora eu quero ver você sentir a dor do outro, ele sorrindo para você, e você olhando para ele e sentir a dor dele. Na arte digital,
Nós treinamos os nossos participantes a olhar todas as dores, todas as necessidades especiais, todas. Nós temos que ter amor um pelos outros. Não dá para mim ficar mais olhando para as coisas como se eu fosse um telespectador, alguém na plateia que aplaude. Não. Eu falei que eu vou mudar por fogo todas as cadeiras da plateia. Todo mundo vai para o palco agora, né? E começar a vivenciar o seu papel. Olhar para as necessidades físicas, mentais, olhar para as necessidades de luz, necessidade de existência, olhar para aqueles que portam algo que, no fundo, na verdade, leva cada um a evoluir. Eu ajudo o outro a ter necessidade especial. Porém, esse movimento de estar indo em direção a ele faz muito mais bem para mim do que para ele. Enxergar a necessidade do outro é você enxergar a sua própria necessidade. Então, na arte digital, nós temos esse movimento lindo de olhar de forma mais ampla, o cuidar. Cuidar. E aí nós falamos de ser humano até agora. Por que não falamos dos animais? Eles também têm necessidades. Eu tinha um cachorro, uma cachorra que estava solitária, que morreu, o companheiro dela, né? E eu fui numa casa de animais, num abrigo de animais, chamado, como que é? Vira-lata, vira-vida. Tinha só 500 cachorros lá, sabe? E eu fui escolher um, fui de baia em baia, né? E a moça perguntou, mas o que você quer? Eu falei, olha, em primeiro lugar, uma fêmea, que a outra é fêmea e tal, né? Em segundo lugar, ela que tem que me querer, não eu devo querer. Ela fez assim, olhou. Na última baia, a gente parado, olhando, uma cachorra ficou do meu lado, olhando para cima para mim. Falei, é ela. Como você sabe, se ela aguenta me ouvir falar o tempo todo, é ela. Aí trouxe. Chamava branca, mas era encardida, amarela, sabe? Quando deu banho, ficou branca, né? Só que ela tinha um problema, ela era surda de um olho, um dos olhos estava com problema, depois deu bicheira, teve que fazer uma retirada, enfim, problema no pavilhão. Problema. A Roseli falou, eu não deixo mais você buscar cachorro. Eu falei, não, eu que tenho que buscar cachorro. Olha o que eu trouxe. Encostava a mão na cachorra, ela tremia, não podia chegar perto dela, de tanto que ela foi judiada. Aí, com o tempo, a gente foi fazendo carinho, levava a tomar banho no pet shop, no lava rápido do cachorro, né? Ela voltava, ela adorava, né? E voltava toda. Ela não enxergava direito, um dia ela caiu na piscina, tive que pular rapidamente, né? Enfim, e tem portão, tem tudo, né? Mas é que eu estava lavando ali, de repente ela caiu, né? Fui atrás. Quando ela morreu, Márcio, ela já não tinha mais medo. Eu passava a mão na cabeça dela, ela já não ficava mais, né? Tranquilo, e morreu, teve uma infecção e tudo mais, não vi. Mas ela, pelo menos, para a próxima experiência, ela não vai levar esse desamor da humanidade. Aí eu pergunto, a cachorra que é deficiente? Ou os humanos que levaram ela a essa condição são os deficientes? E deficiente muito especial. A pessoa que tem a falta de amor, de colocar essa criança, esse animalzinho, como disse um amigo, ele estava mexendo no jardim, na calçada, bruta num carrão, pôs uma poodle e foi embora. Ele gritou, tal, aí a poodle ficou com ele, claro, né? Puxa, as pessoas que não têm decência de cuidar da vegetação. Márcio, destruir as florestas é destruir o nosso pulmão. A pessoa matar as árvores, derrubar de qualquer maneira, é destruir a interação biológica que existe deles conosco, com o meio ambiente. É proliferar insetos, é proliferar doenças. Que deficiência é essa que nós não olhamos? Eu vejo os políticos e falo claramente, os prefeitos em geral, na minha cidade de Piracicaba, é horrível. Eles não conseguem enxergar a necessidade de qualidade de vida. Aquele barulho grande, é moto, é boteco que eles não licenciam direito, aquela barulheira toda, né? Quem que é deficiente? É o que faz barulho e tal? Também.
mas o pior deficiente é aquele que coordena. De novo, uma necessidade especial. E aí toca eu mando, escrevo, ameaço até, vou no Ministério Público, não com raiva, com o objetivo de fazê-lo caminhar. Então você vai notar que quando nós falamos portadores de necessidades especiais, vai desde os minerais até lá em cima. Você vai encontrar sempre. É que nós falamos daquilo que está mais à vista, mais aparente aos nossos olhos humanos, mas na verdade nós temos que olhar todas as deficiências. A minha própria deficiência, todos nós somos deficientes. Respeitar o outro, em primeiro lugar, é respeitar também as minhas deficiências. Olha, eu estou de óculos. Antigamente, eu enxergava micro no mirinho, né? Agora não, tem que usar óculos, né? Enfim, é uma deficiência? No fundo vai ser. Eu já não consigo mais pegar um livro para ler sem óculos, eu não consigo mais chegar num lugar que eu tenho que assinar alguma coisa, eu pego a linha e assino por osmose, né? Que eu sei como assinar, né? Pequenas deficiências, grandes deficiências, devemos respeitá-las, todas elas. Todas. A deficiência de uma pessoa no seu trabalho, a deficiência deve ser vista como alguém que deve ser posicionado numa linha de produção ou no lar e fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. Não podemos enxergar, a pessoa é deficiente, não serve para nada, serve para tudo. Para tudo. Ele vai fazer uma coisa que eu não faço. Basta o ser humano ter a mínima decência, capacidade intelectual, capacidade de vida, para enxergar as potencialidades de cada um. Mas a Carol, minha neta, o que ela faz? Ela não consegue nem escrever direitinho, vai no computador, digita. Eu falei que daqui a pouco ela vai escrever um livro e vai ficar muito lindo. A própria existência dela já é um perfume. A grande capacidade dela é todas as pessoas que ela entra em contato se sentem melhor, ficam felizes. Poxa, olha que valor imensurável, não é? Então, a deficiência que nós estamos falando não é só os portadores de necessidades especiais visíveis, mas necessidades especiais em todos os sentidos. É um exercício para que o ser humano enxergue a sua própria luz, o seu próprio valor. Nós somos físicos e mentais, fácil. Espírito, o espírito não é eterno, não, ele é o espírito. Nós vimos por geometria que ele é o espírito do dia. Né? Eu estou Sérgio, você está Márcio. O ser de luz que nós somos, esse é eterno. E quando nos deparamos com necessidades especiais e nos remetemos a nos aproximar, nos remetemos a cuidar, nos remetemos a gerar uma condição melhor, quem está evoluindo principalmente é o ser de luz que você é. Uau! Acho que o pessoal tem perguntas, não tem não? Oi, se o pessoal quiser fazer pergunta, é só digitar no chat. Por enquanto não tem nenhuma não, Sérgio, então pode dar continuidade aí, por favor. Legal. Primeiro, mandar um abraço para a Carmen Balesteiro, que estou olhando aqui. Os nossos queridos que estão aí, ó, a Maria, é que eu vou olhando aqui embaixo também, né? Nisso eu consigo enxergar ainda a Ivone, né? Márcia Maura, todo o pessoal que nos acompanha. É um bate-papo, é um papo terapia? Sim, porque todos nós temos deficiências a serem cuidadas. Todos nós. Levanta a mão quem não tem. Todos nós temos. A primeira deficiência que nós temos ao nascer é que nós não somos independentes. Precisamos de alguém que nos amamente, que cuide. E depois, quando você fica maior, precisamos de alguém também que nos alimente. Eu faço um trabalho, o outro faz outro, o outro planta milho, arroz, feijão, enfim. O outro faz trabalho escrito, intelectual, cada um faz a sua parte. E cada um deve suprir as necessidades especiais do outro. É esse suprir as necessidades que faz a nossa sociedade ser melhor. Quando eu vejo o atual cenário político brasileiro, não é? Em que existe muita raiva, muito ódio entre as partes, né? E sim, eu discordo. Por outro lado, como eu participo há muito tempo desses cenários e gosto de história, muito de história,
Enxerguei várias vezes as deficiências sociais, deficiências portadores de necessidades especiais na área política. O eleitor não falava do que ele queria. Hoje nós temos 20% que vão abrir mão de votar, ou então vão votar branco, nulo. 80% tem lado, ótimo. Por si só, isso para mim está bom. Porque pela primeira vez eu vejo as pessoas falando alguma coisa, mas falam de forma tão primária, de forma tão agressiva, e a agressividade não leva a nada, seja de um lado, seja de outro, nunca leva a nada. Porém, é um exercício para que nós possamos purificar essas deficiências sociais que nós temos. Porque uma ação política, em primeiro lugar, você tem que ver a ficha corrida do cidadão, tem que ver a vida dele, em segundo lugar, as capacidades técnicas que ele tem para aquele cara. Em terceiro lugar, a experiência que ele tem. É como a gente faz com a escolha de qualquer profissional. E o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, todos devem ser vistos como profissionais. Então, nós temos uma necessidade especial em cada um de nós, seres políticos. Somos portadores de necessidades especiais. E por muito tempo se omitiram. E é assim, é como um pêndulo, né? É que nem um relógio. Vai lá, depois vai lá. Omite, depois exagera. E omite, exagera, até que em um dado momento atinge o equilíbrio. Isso vai acontecer. Isso não é um sonho. Isso é real. Faz parte do processo evolutivo. Algumas deficiências, elas vão se manter até o final da vida da pessoa. Uma criança, por exemplo, que tem síndrome de Down, ela não vai modificar. Ela só vai embora no momento em que as pessoas também estiverem prontas a vivenciar algo melhor. Eu vejo, por exemplo, o idoso. Você acabou de colocar. Seu pai tem necessidades especiais. Quando eu vou no Lar dos Velhinhos, tem mais de 400 idosos. Hoje tem muito idoso abandonado, inclusive, com necessidades especiais prementes. Desde alguém para ajudar a ir no banheiro, trocar fralda, alimentá-los. Eu levei meu neto para conhecer o Lar dos Velhinhos. Lá tem 3 tipologias. Tem as casas que são bangalôs, né? Não tem parede, é tudo gramado, né? E a pessoa mora ali, depois dos 60, ela compra incomodado. Depois que ela morrer, volta para o lar. Então ali ela cozinha, tem a vida dela, vai caminhar, vai fazer as coisas. Quando ela não tem mais condição, ela vai para um pavilhão, que ali tem enfermeira 24 horas, enfim. E tem a ala popular, né? Pessoal mais humilde, masculino e feminino. E eu mostrei para eles cada tipologia e fui mostrando para eles o que todos eles tinham em comum. Uma doença chamada solidão. Já ouviu falar? E não existe antivírus para a solidão. A solidão só é resolvida com presença. E aí eu levei o Pedro para conhecer por tipologia e, por último, aqueles bem pobrezinhos, bem abandonados, não é? E lá estava o seu Zequinha, encolhido, magrinho, não passava de 40 quilos, com certeza. E a moça, com todo o amor do mundo, come, seu Zequinha, come, vai, mais um, vamos lá, parecia criança pequena, né? E o Pedro olhou e falou assim, ô vô, você não pode fazer nada? Eu falei, olha, eu posso fazer uma vez só, não posso fazer mais, quer ver? Eu pus a mão na testa do Zequinha, e drenei tudo que ele tinha de negativo e insuflei coisas boas. Ele sentou e comeu. A mulher falou assim, nossa, você tem que vir mais vezes. Eu não posso. Porque a presença dele leva as pessoas a cuidar dele. A presença dele nos convoca a visitar lar de idosos, de crianças, aos locais que tem animais, para que nós possamos sentir a dor do outro e possamos criar alimento para aquela pessoa. O idoso é um portador de necessidades especiais até o final da vida. Eu falo que o idoso precisa principalmente de 2 medicamentos básicos: o ouvido direito e o ouvido esquerdo. Você tem que deixá-lo falar da vida dele. Ele tem que sentir que alguém entende e percebe que ele existe, que ele vive. Ele vive. Então, quando ele conta a história dele, depois ele conta de novo, e de novo, e de novo. Tinha um senhor que lutou na Revolução 32, seu Sebastião, enorme,
eu estava na cadeira de roda, e ele me contava quando o tenente, que era um oficial, ficou em pé para ver o fronte e levou um tiro na testa, né? E caiu. Ele me contou dezenas de vezes, sem exagero, dezenas de vezes. E eu ouvia como se fosse a primeira vez. E às vezes até dava um palpite diferente, né? Ele foi embora. Ele faleceu com quase 100 anos. E aí você olha, para que serviu tudo aquilo? Ele me ajudou mais do que eu a ele. Então é importante, os mais espertinhos, pararem mais para ouvir os idosos, sabe? Tem que parar mais para ouvir os idosos. Você vive a vida do outro sem ter vivido aquele monte de coisa ruim dele. Ele te dá as essências da vida dele. Então é dando que se recebe, é cuidando que se é cuidado, é cuidando de um portador de necessidades especiais que você cuida de você mesmo. Eu tive contato com uma senhora idosa e ela começou a contar uma história que, para minha sorte, a história que ela contou, eu estava lá. Ela distorceu completamente a história. Completamente. Ela transformou algo tranquilo num negócio de raiva. E ela falava com raiva. Eu falei, fulana, desculpe, mas eu estava lá, não foi assim não. A pessoa não morreu desse jeito, ela viveu mais 4 anos ainda, e ela morreu porque houve uma degeneração geral, o cérebro parou de funcionar, ela ficou semanas de cama ali, em coma, e morreu com falência múltipla dos órgãos. Pronto. Foi assim que ela morreu. Eu estava lá. Eu estava lá durante, eu estava lá no enterro. Ela fez assim, desabilitou. Dali um pouco, ela vem de novo com a mesma história que ela criou. Eu estou pouco ligando se é verdade ou não. Pessoa idosa, está muito avançada, perdendo já a capacidade. Eu vou brigar com essa pessoa, eu vou falar assim, nossa, ó. Eu faço uma tentativa, mas quando eu não consigo, eu simplesmente falo, ó. E muitos idosos vão criar fantasias. Muitos idosos, eu vi um filho ruim, um filho que abandonou. O pai e a mãe deram tudo para que ele tivesse alguma coisa. E aí eu vejo o filho largando o pai ali. E o filho fala: Ah, o pai fala: Meu filho é tão bom. Quando é que ele vem? Fala: Logo, logo ele está aqui. Pode deixar. Eu entro no jogo. Aí perguntam para mim quantas vezes, centenas de vezes já: Você veio me buscar? Claro que eu vim. Opa, vamos conversar um pouco. Ele vai esquecer daqui a pouco mesmo, né? Então, você conversar com alguém, por exemplo, que está à beira da morte, já em coma, e o cérebro não funciona mais. E uma pessoa falou para mim assim, uma senhora que eu acompanhei até o final, né? Falou assim: Poxa, Sérgio, você entendeu o que ela falou? Não. Mas você respondeu tudo. Foi. O que ela vai ganhar com isso? O meu respeito. Eu respeito. Eu valorizo a existência do outro, só isso. Se ela não vai levar a um pensamento lógico, com certeza, ela vai levar o meu amor. Minha mamãe foi até os 93 anos, faleceu ano passado. E um dia ela falou para mim assim: Eu quero ver o que tem na geladeira. Tudo bem, abri a geladeira, pode ver. Não, não, eu quero que você tire tudo. Ah, como que é? Eu quero ver cada potinho que tem dentro deles. Mamãe, não. A senhora já viu, nós já tiramos o que vamos usar para o almoço e acabou. Não, não, você tem que tirar tudo. Mamãe, não. Aí eu fiz como faço com o filho. Mamãe, não, se comporte. Ela olhou para mim assim, né? Eu não falo duro, eu falo firme, né? Aí eu mudei de assunto, dei um abraço nela, o assunto passou, pronto. Não precisa gritar, deixa o saco, não precisa. Não precisa. Sabe, necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Nossa, Márcio, vamos combinar que começa comigo e com você e vai para o resto do mundo? E quando eu olho a necessidade do outro, no fundo eu estou trabalhando as minhas também. Sabe? Quantas crianças que eu cuidei, e cuidei de uma criança com autismo crônico, tá?
Eu estava na PAI de Americana, a diretora técnica nos chama, que nós cuidávamos dos profissionais, de quem trabalhava com as crianças. Não, nós não cuidávamos das crianças, cuidávamos de quem trabalhava com elas. Claro, né? Tem que dar comida, vamos fazer uma comida boa. Ficamos anos lá. E aí, ela me chamou, Sérgio, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda, que ninguém está segurando o menino. O menino está acabando com a sala. Ele acabando mesmo. Menino de 7 para 8 anos, ele pegava aquelas cadeiras, rapaz, como voava a cadeira para lá e para cá. Entrei na sala, a mãe gritando, gritando. Mamãe, olha para mim. Mamãe, olha para mim. Olha para mim, respira comigo, vamos lá comigo. Narinas, solta. Isso. Para mim, olha para mim, nos meus olhos. Olha para mim, dá a bolsa para fulana, olha para mim. A mãe, esqueci a criança, tá? Aí foi. A mãe foi sentando, puxamos uma cadeira, ela sentou. Respira devagar agora. Em primeiro lugar, você não é culpada de nada. A criança tem essa característica, esse cenário, e você não é culpada. Você, na verdade, é o remédio. Respira comigo. Cada vez que ela se alterar, falava, respira comigo. E fui falando coisas, dando a lógica. E conforme ela soltou os ombros, o menino saiu lá do fundo e sentou do lado dela e ficou olhando para ela. Não olha para ele, olha para mim. Para mim. Aí eu expliquei para ela. Você está tão angustiada, tão amargurada, tão chateada, se culpando. Vocês humanos são muito estranhos. Você não é a culpa, você é o remédio. Ele é o seu termômetro. Quando você é o termômetro dele, eu falei. Se você desequilibrar, ele desequilibra. Quando você notar que ele está muito agitado, pegue um copo d'água, segura, respira gostoso, não abra a boca e toma essa água bem devagar. Inunde a sua cabeça, o seu cérebro com um jardim lindo, florido e perfumado, e você vai notar que ele vai ficar melhor. Olha de novo para mim. Agora, olhe nos olhos dele, com amor. Não com tristeza, não com culpa, não com raiva. Amor que você tem. Imagina saindo um rosa de você, lindo, bonito. Imagina saindo um perfume de você. O menino ficou olhando para ela, sentou do lado dela. Quem que era o problema ali? Era ela, não era ele. Ele só captou todas as angústias e fez com as cadeiras o que ela gostaria de ter feito. Não é assim com a gente o tempo todo? Então nós devemos olhar para essas situações, para essas condições. Olhar para o passado, aprender com o passado. Olhar para as deficiências e notar que nossos pais não tiveram deficiências. Eles fizeram o melhor. Eles também tinham necessidades especiais. Não tinham escola, eram pobres. O pai era eletricista, nossa, autodidata, um cara excepcional. A mãe, dona de casa, mas aquilo era, além de. Eu falo que ela era uma líder política dentro de casa, né? Ela colocava panos quentes em tudo e levava todo mundo a ter equilíbrio. Ela era uma negociadora de conflitos, né? Então você vê, que deficiência que tinham? Nenhuma. Eles eram o que eles sabiam ser. Eu falo isso sempre às pessoas: não julgue seu pai, não julgue sua mãe, não julgue ninguém. Cada um é o que é. Como eu sou o que eu sou. Me desculpem as minhas deficiências, mas eu sou só o que eu sou. Eu não consigo fazer melhor do que isso. Então, Márcio, quando nós falamos de portadores de necessidades especiais, nós migramos em todas as áreas, todas elas. Seres humanos, os animais, todos que têm algum tipo de comportamento, têm necessidades especiais. Uma planta não tem necessidades especiais? Tem planta que, se eu colocar muita água, ela se afoga, morre. Se eu não colocar água, não. Eu tenho que aprender a lidar com a planta.
quanto colocar de água, quanto tem que colocar de adubo. É assim que se cuida de qualquer necessidade especial, olhando a necessidade, não colocando muita água, nem deixando muito seco. Nós temos que perceber, porque daqui a pouco todos nós vamos embora, e eles também. Eles também. Minha tia, uma irmã da minha mãe, o marido, ela tinha bastante grana, sabe? Naquele tempo, ter grana era, né, melhor ainda, né? Ela casou com um cara, mas o cara gostava de jogo, gostava de mulheres de baixa qualificação, ou muita qualificação, não sei. E ele pegou sífilis e passou para a esposa. O primeiro filho nasceu totalmente deficiente mental. O segundo, aparentemente não deficiente, mas tinha uma deficiência incrível também, né? E esse primeiro filho, ele durou 60 e tantos anos. Normalmente morre mais cedo, não é? Rapaz, esse cara falava todos os palavrões que você pode imaginar. Ele não enxergava direito, não dá para colocar óculos, não deu para colocar na antiga Pai, que começou, mas ele sabia do carro, ele passava a mão na roda e falava: seu pneu está careca, viu, Sérgio? Precisa trocar pneu. Então, pelo barulho, de ouvido ele sabia. Ele falava palavrão e gritava, xingava a mãe de tudo que você pode imaginar. Mas minha tia, que era uma pessoa, quando jovem, arrogante, filha do José Xavier, tinha grana, muita grana, né? De repente perderam tudo e ela se transforma no cuidadora daquele rapaz. Ele ia xingar, chegou a bater na mãe. E ela falava: não, 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 não põe a mão dele. Ela cuidou dele até o final, com muito amor, com muito carinho. Ele salvou a vida dela. Ele salvou a vida dela. Olha que interessante. Quem era portador de deficiência mesmo? Né? Então, vamos rever conceitos e observar que as necessidades têm que ser gerais, não mais especiais. Por quê? Minha neta não precisa de necessidade especial. Ela precisa ser atendida nas suas necessidades. Como se eu tivesse que dar alguma coisa a mais para alguém. Não, eu tenho que dar o que eu tenho que dar. Fugir dessa ideia, desse pensamento de que é especial. Sim, todo ser humano é especial. Todo ser humano é especial. E todos merecem as suas necessidades. Quando eu parar de fazer discriminação de intelectualidade, de raça, de pele, de jeito de vestir, e todos se transformarem em pessoas especiais para mim, o mundo é outro. Não vai ter guerra, não vai ter miséria, não vai ter fome. Ah, isso daí é utopia. Sim, eu andei mudando. Eu vou pedir para me mudar no dicionário o significado da palavra utopia. Utopia não é aquilo que não pode acontecer. Utopia são ideias e propostas que a minha ignorância ainda não atinge a resolução, mas que vão acontecer. Então vamos parar de falar de utopia. Para mim, quem fala de utopia está se acovardando frente às necessidades do mundo, às necessidades especiais do planeta, das pessoas. Nós temos que nos atirar, nos lançar a fazer o melhor para todas as necessidades, para todas elas. E quando enxergar todos os seres humanos com a mesma visão, enxergar a todos com o mesmo amor, com a mesma suavidade, com o mesmo carinho, o mundo é outro. Ninguém mais vai precisar de necessidade especial, porque cada um é visto como o que ele é. E cada um terá suas necessidades, independente da sua condição. Uau, acho que é isso, hein? Lendo só alguns comentários aqui dos nossos irmãos, o Gelson lá do norte do Pará, né, Gelson? Gratidão começar a semana com essa live maravilhosa. Outro comentário do FJLLS1969, que saudades eu tenho da minha mãe. O que mais, Sérgio? Nossa, que aula. Nossa, cara, você sabe que o meu pai, eu não tinha, nós não nos abraçávamos naquele tempo, né? Não tinha abraço de pai, não, né? Não existia muito isso, não. Ele não pegava a criança no colo, depois ele passou a pegar. Um dia eu resolvi levar a flor no aniversário dele. Ele olhou assim, imagina aquele alemãozão, né?
Flor? Flor, pai. Porque no seu enterro eu não vou gastar dinheiro com uma flor. Com uma flor. Eu quero dar para o senhor agora. O senhor ver a beleza, a textura, sentir o perfume dessa flor. Ele olhou para mim. Você tem razão, daqui. Né? O último ano, ele não conseguia mais levantar, cadeira de roda, o joelho esquerdo precisa ter colocado prótese, com 87 anos, ninguém ia colocar prótese nele. Né? Então eu ia lá, colocava o pé dele numa água quente, escaldapé, colocava minhas ervinhas, né, fazia minhas mágicas lá, aí depois eu massageava o pé, se não tivesse unha para cortar, eu fazia barulho de algum jeito, e depois limpava as unhas, limpava, fazia massagem nos pés, depois até o joelho, depois nos braços, depois na cabeça, acabou a cortar a unha, né? Acabou a cortar a unha. E eu preparei meu pai para o desencarne. E um dia, no domingo, última vez que eu estava cortando a unha, minha mãe falou assim: Mas você já cortou a semana passada? Mãe, cortar a unha é código. Eu quero carinho, não é? E aí, cortei. E eu não falo para as pessoas isso. Olhei para ele e falei assim: Você sabe que você vai morrer, né? Ele fez assim, tipo, eu com isso, né? Mas fica tranquilo que eu vou estar com você. Domingo. Terça-feira foi para o hospital, entrou em coma, ficou 20 e poucos dias. E falei para o meu irmão: É daqui para o cemitério. Eu entrava nele, interagia, era um negócio muito legal, sabe? Uma necessidade especial, carinho. Não era a cadeira de roda que ele tinha, ou a força dos netos, mas o carinho que ele precisava, o amor que ele precisava. Então, eu quero deixar uma mensagem especial para todos os nossos queridos que estão aqui conosco, todos. Vi os amigos de Portugal, inclusive, os amigos aqui de Rio Claro, de Piracicaba, da região, São João da Boa Vista. Abraço para o Ney. A principal necessidade especial de qualquer ser humano é o amor e o carinho que nós podemos dar. A atenção, a suavidade, os medicamentos, as cadeiras de rodas, rampas e não sei o quê, são complemento de um cuidar especial, cujo nome é amor. Gratidão a todos por esse momento da gente rever, pensar, refletir. Às vezes eu estou falando comigo mesmo, viu, Márcio? Estou olhando, falando comigo mesmo, né? Olhando para a minha vida, olhando para as coisas, olhando para as pessoas, os momentos que eu passei. Um dia, um dia alguém falou para mim assim: mas ela tem tudo. Eu falei: ela não tem nada. Ela foi 2 vezes para os Estados Unidos, foi para a América Latina inteira, foi 2 vezes para a Europa, tudo mais, mas ela foi sozinha. Quando ia com as amigas, ia sozinha. Quantas pessoas você conheceu? Quantas pessoas que ela pode falar? Conheci ciclano, fulano, beltrano, quantas? Eu pergunto para vocês, ouvintes, participantes aqui, quantas pessoas você conhece e você lembra da vida deles? Isso traz felicidade. É isso que eu vou levar embora. A vida das pessoas que me alimenta. A nossa principal necessidade especial, Márcio, é justamente nos alimentarmos da vida do outro e alimentarmos todos com as nossas vidas. Está acabando o tempo? Temos mais 10 minutinhos, Sérgio. Nossa, que beleza, que coisa boa. Não, Pode continuar falando então, Sérgio. são reflexões que a gente vai fazendo no dia a dia da gente. A vida tem que ser feita de reflexões, tudo tem que virar uma reflexão, sabe? Essa pessoa mesmo, né, que está com 85 anos, vai fazer 86, ganha muito bem, tem um salário, mas ela é sozinha. Tem um cuidador, tem uma cuidadora, tem uma empregada, tem tudo. Tem 2 carros, tem tudo, né? Mas ela tem gente em volta, dor, necessidade especial, seja um ser humano, seja um animal. O que ele precisa é gente em volta. Na pandemia, mamãe reclamava dos filhos, né? Aí eu liguei para cada um e dei uma bronca. Vocês preferem que ela morra da doença de solidão ou de Covid? Eu prefiro Covid, porque solidão dói muito.
Então, vocês querem largar de ser tonto? Bota uma máscara no nariz, vai lá. Se tiver resfriado, fica longe. Enfim, mas não deixem de ir lá. Não deixem. É cômodo, né? É cômodo. Então, essa pandemia ensinou um monte de coisa, principalmente a ignorância humana. Vírus, ele passa com a transmissão hídrica de água, de saliva, coisa do tipo. Você enfiou máscara e ficou a uma distância razoável, ele não passa vírus. A AIDS não passa num abraço. É a troca. A troca de sangue, troca de saliva, sei lá o quê. É a troca. Nem saliva, acho que nem saliva passa. Então, por que não abraçar uma pessoa que tem AIDS? Quantas vezes eu cuidei de alguém, abracei e a pessoa falou assim, mas ele tem AIDS. Eu sou meio bocudo, sabe? De vez em quando eu sou meio bocudo, eu peço perdão a Deus por isso, né? Mas ele tem AIDS. Então, e você tem ignorância. Eu não sei qual doença que é pior. Você não vai pegar AIDS abraçando o aidético. Mas você vai pegar a doença das paixões, dos medos, das vaidades, se você não abraçar. Então, portador de necessidades especiais é um tema tão amplo, que nós podíamos passar o dia aqui falando de cada segmento, de cada situação. Né? A mulher grávida, ela não é uma portadora de necessidades especiais. Ela tem necessidades para aquele momento e em cada fase da gestação. Nós temos que ter amor no coração e enxergar esse todo, perceber esse todo. Na Artital, nós temos um núcleo de pesquisa de portadores de necessidades especiais. E nós temos 12 núcleos de pesquisas, e um deles é esse. Para que as pessoas comecem a perceber o que é a Artital, o que eu posso fazer enquanto frequência para estabilizar uma doença, por exemplo. Eu acredito que obter a frequência da estabilização é essencial. E tem os complementos, escola, alimento, exercícios, tem tudo. Mas estabilizar com frequências amorosas não é só o que você fala, é o que você emana. Não adianta pegar um texto escrito e ler, não vai ajudar em nada. Mas se você pegar em você e emanar frequências em qualquer mensagem, você vai trazer bem-estar. Com certeza você traz bem-estar. Uau, quanta coisa, Marcinho, quanta coisa, Nossa. cara. Muita necessidade especial. Muitas. Eu vou falar de uma coisa que traz lembranças, né? Nós somos filhos, nós somos pais, e num dado momento você perdeu sua filha. Quer dizer, não perdeu porque nós somos eternos, nós não perdemos nada, né? Mas a solidão, a ausência, te dói até hoje. É uma necessidade especial. Necessidade de falar, necessidade de falar para o amigo, eu estou te abraçando, estou te envolvendo numa luz gostosa, para que você possa viver com serenidade a certeza da nossa eternidade, a certeza de que ela está num lugar excepcionalmente bom. Viu? É um cuidado de necessidade especial. Eu estou vendo os amigos que estão ali, olha. Estou vendo os amigos que estão ali. O Fernando de Portugal está ali também. Ó. Eu não conheço ele pessoalmente, mas a voz dele, o tom de voz dele, é muito bacana, sabe? Muito bacana. E no fundo, nós temos as nossas necessidades como pais, como amigos, como seres humanos. Nós suprimos as necessidades dos nossos filhos, que não são necessidades especiais. São sim, são sim. Ele tem necessidade especial de uma educação equilibrada, de um tom de voz gostoso. Ele tem sim uma necessidade especial do nosso amor, do nosso abraço. No fundo, não é isso que toda pessoa que tem necessidade especial precisa, em primeiro lugar? O amor, o carinho, a atenção. Nós podíamos fazer uma fórmula para tudo, né? Uma fórmula só para todo mundo. E cuidar do outro. E as pessoas aprenderem a enxergar as necessidades do outro. Muito bom isso, hein? Sérgio, só ler um comentário Obrigado, aqui. pessoal. Andreas.podologia, que mensagem mais linda, senhor Sérgio, gratidão.
Obrigado, Andréa. Sérgio, poderia ficar contigo o dia inteiro, né? Mas temos compromissos. Gratidão pela sua disponibilidade mais uma vez, Sérgio. Mês que vem temos mais uma live. Que tal? O mês que vem? Puxa vida, hein? Olha, eu tenho uma palestra quinta-feira que eu acho que vocês vão gostar. Sempre eu faço palestras ligadas a algum tema mais profundo, mas esse é muito mais profundo. Copo vazio. Eu vou falar eu vou falar justamente das qualidades de um copo vazio. Se eu não tivesse copo vazio, o dia que um caipira estava procurando um poço e eu não chegasse, o que você está fazendo aí? Vou fazer um poço. E as varinhas, para que serve? Eu faço um buraco aqui. Eu sei que ela abre. Aí eu peguei, me empresta aqui, deu certo comigo. Aí eu comecei também a mexer com as varinhas, depois com o pêndulo, depois com não sei o que lá, depois com nada, né? Hoje eu descobri que eu sou a varinha, né? Eu sou o instrumento da radiestesia, né? Mas começou ali, copo vazio. Então, amigos, amados, vamos sempre manter os copos vazios para que possamos aprender, viver, aprender. Copo vazio. Não se feche às opiniões só porque você é de um partido ou de outro. Não se feche às opiniões só porque você gosta ou não da pessoa. Não se feche. Mantenha o copo vazio e tudo que você tiver não joga fora. Vai colocando nas gavetinhas, uma hora você vai precisar. Eu quero despedir de vocês e falar da minha alegria de estar com vocês. E vamos procurar um tema bem, bem interessante para a gente poder interagir, principalmente interagir. Talvez eu pudesse falar um pouquinho do futuro da humanidade. O que você acha, Márcio? Combinado, Sérgio. O que você acha? O que você acha de a gente fofocar um pouquinho Sim. no pessoal do que está previsto para o futuro, né? Receba um enorme abraço, um abraço de luz enorme, com muita paz, com muita luz, com muito amor, com muita harmonia. Nós sempre trabalhamos no tripé da amorosidade, sabedoria e humildade. Entre lá no nosso site www.artechital, shitall.com.br. Além das 220 palestras no YouTube Artechital, nós temos 130 tantos textos, mensagens, as transmutações que nós temos são bacanas. Enfim, tudo dedicado a vocês, porque todo dia eu tenho que me despedir, porque amanhã eu vou morrer. Então, todo dia eu tenho que fazer muito, porque amanhã eu vou morrer. Quando eu piscar, amanhã eu morri. Espero ter deixado para vocês tudo que eu tenho. Espero não guardar nada para mim. E nem sou candidato a nada e nem vou passar o número da minha conta bancária. Olha que divertido. Espero que todos nós deixemos para a humanidade o maior de todas as heranças. Um mundo melhor, repleto de amor. Obrigado, pessoal. Abração para vocês. Gratidão, Sérgio. Gratidão pela oportunidade. Obrigado. Pela live. Gratidão ao pessoal que compareceu. E até a próxima, então. Ótima semana a todos. Grande beijo a todos. Um abraço, Sérgio. Um abraço na família, Roseli. Abração. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.